Boa noite. Eu hoje fiz uma experiência aqui, tentando ser várias coisas ao mesmo tempo, entre eles sonoplasta. Não sei se foi possível ouvir a música que tocava ao fundo, a música magnífica do Ennio Morricone, o início da música La Croce della Gloria, uma música muito bonita. Muito boa noite a todos. Voltamos aqui com a nossa série Notas sobre Notas, número 21. Como sabem, esta nossa reunião, que se faz semanalmente, visa, de modo principal, comentar, depois de uma leitura que se faz aqui de quase todo o texto, artigo previamente publicado pelo Colégio Notarial do Paraná, em seu site do Paraná. O colégio é presidido pela minha querida amiga, doutora Mônica Dalla Vecchia, que tem a grande felicidade de ser casada com um não menos amigo, o desembargador Fábio Dalla Vecchia, um modelo de magistrado, uma família maravilhosa, a quem quero cumprimentar de maneira pública. E, atualmente, a doutora Mônica está afastada da presidência, licenciada da presidência do colégio, e ali substituída pelo simpático notário, doutor Renato Lano, a quem apresento os meus cumprimentos, e também o testemunho da minha gratidão pela continuidade da publicação desses meus pequenos artigos, ali nesse prestigioso sítio eletrônico, como é o do Colégio Paranaense. Quero cumprimentar a todos os que estão já chegando aqui na página, agradecer ao doutor Pedro Bragato a diligência de indicar o link da aula de hoje, e também consignar aqui o meu júbilo pelo nascimento do Felipe, filho desta grande estudiosa do direito notarial registral, que é a Cláudia Rosa. Vamos, então, hoje para a aula número 21 do Notas sobre Notas, é a parte quinta do tema notário e a moralidade pública. Qual é a ideia central que se quer desenvolver ao longo desta já larga tratativa sobre esse relacionamento entre notário e moralidade pública? Bom, é um conjunto, na verdade, não é propriamente a ideia central, um conjunto de ideias. A primeira é que é possível chegar a um extrato moral público. A despeito da falta, muitas vezes, de uma autoridade com legitimação ética em dadas comunidades para essa assinalação, há um elemento extraível por força da lei natural, por força da lei da própria natureza, pela realidade das coisas, pela natureza das coisas, que não tem nada a ver com o fato consumado. Essa circunstância eu procurei remarcar muito na aula anterior, que o texto escrito, a meu ver, não tinha sido muito feliz. Ou seja, fato consumado é uma coisa, fato consumado pode ser deficiente, deficitário, ter detrimentos. Isso não tem nada a ver com a realidade das coisas enquanto ela é considerada onticamente, ou seja, na sua natureza. De modo que é possível extrair algumas notas próprias da moralidade pública que são recolhidas da própria natureza das coisas. E a segunda ideia clave que se deve designar é a importância do notário como autoridade que é, para que dele emerjam os exemplos, as palavras e os exemplos necessários para que não só a sua conduta seja virtuosa, como se espera deva ser, mas que também da conduta dele surjam exemplos de comportamento para serem seguidos pelos cidadãos em geral, e, sobretudo, aqueles mais próximos da comunidade em que atua o notário. Portanto, o notário, nesse exercício da moralidade pública, ele não só a exercita por meio das ações para o seu próprio conjunto de virtudes, ou seja, para o seu próprio benefício pessoal, mas também de maneira paideica, ou seja, de maneira pedagógica, tentando ensinar aos demais por meio de palavras e por meio de exemplos. Eu fixei-me, a propósito dessas virtudes,
em um trabalho do eminente tabelião de Buenos Aires, Bernardino Monterrano, e eu fiz exatamente porque estamos, em primeiro lugar, porque estamos tratando aqui de direito notarial, é muito interessante mostrar que foi exatamente um notário quem chegou a conclusões como estas que nós já começamos a ver na aula anterior e vamos ver ao longo de umas tantas aulas aqui. Mas ele não é um criador de normas sem suficiente bagagem para ir recolhê-las na experiência doutrinária, na meditação doutrinária de outros muitos e bons autores. Embora o professor Bernardino Monterrano seja uma autoridade jurídica e de filosofia de grande porte, foi professor da Universidade Católica de Buenos Aires, e é um autor consagrado, com obras reconhecidas no plano internacional, ele não se afasta da tradição dos grandes autores. Ou seja, não é só ele quem diz o que está aqui dito. Ele é um dos que dizem, e o diz de maneira magnífica, muito bem, em textos. Ele, aliás, escreve muito bem, de maneira muito literária, mas o faz apoiado, ou seja, tomando por pilares autores de grande relevo também. Bom, como ele distribui este conjunto de virtudes próprias da moralidade pública? Bom, ele apanha uma parte e considera como hábitos anexos à virtude da justiça, outros anexos à virtude da fortaleza. A estes grupos, os dois grupos dos dois conjuntos de virtudes anexas, da justiça e da fortaleza, ele junta a virtude cardeal da temperança, que nós vamos ver também isso, e finaliza este conjunto com as virtudes da exemplaridade, do espírito de serviço e da formação cívica. Prosseguindo. Entre as anexas da virtude e da justiça, lembremos, mais uma vez, porque há duas coisas que eu repito: a matéria e o célebre aforismo clássico e muito sábio de que iteratio mater studiorum est. Se nós não repetimos, nós não aprendemos, não sabemos, essa é a verdade. Sabemos com muita dificuldade. Aliás, a razão pela qual se ataca de modo excessivo a memorização na pedagogia contemporânea é porque se quer estabelecer um subjetivismo, ou seja, se quer chegar a afirmações baseadas exclusivamente na virtude de quem as afirma, em vez de baseadas no critério da verdade. E nós temos que estabelecer outro critério, o critério da verdade. A memorização é importante porque nós recolhemos a lição de outros e assim procuramos lembrar essas lições e podemos lembrá-las frequentemente por meio de sua rememoração. Por isso, iteratio vel repetitio mater studiorum est, ou seja, a repetição, a iteração é a mãe do aprendizado, é a mãe dos estudos, é a mãe do saber. Pois bem, dito isso, a virtude da justiça é uma das virtudes cardeais. São 4 as virtudes cardeais: justiça, fortaleza, temperança, e uma dessas virtudes cardeais, a principal de todas elas, é a prudência. Monterrano destaca entre as anexas da virtude da justiça os hábitos de veneração, honestidade e civilidade. Nós vamos ver depois cada um deles, mas vamos agora só indicá-los. Dividindo o hábito da veneração em 3 espécies: religião, piedade, pode ser familiar, pode ser patriótica, e a observância. E, por igual, divide as virtudes de honestidade, que são a gratidão, a vindicta e a veracidade, e de civilidade, afabilidade e liberalidade. Nós vamos ver tudo isso. Agora, veja um pequeno conceito. A virtude é um hábito, mas nem todo hábito é virtude. Pode haver hábito vicioso, ou seja, o hábito é um gênero, que pode ser hábito bom ou hábito ruim. O hábito bom é virtude, o hábito ruim, o vício. Chamam-se virtudes anexas. O que nós temos chamado de hábitos anexos, virtudes anexas? Ou partes virtuais, ou partes potenciais de uma virtude principal. Bom, são os hábitos bons, né, derivados dessas virtudes principais, que não conseguem, entretanto, ser tão completos quanto a virtude principal.
senão que se subordinam a essa virtude principal e participam de algum modo de sua perfeição. Na aula anterior, na nossa exposição anterior, eu dei como exemplos, eu forço um pouco a nota nesses exemplos, porque a prudência é uma virtude exercida profissionalmente também pelo notário. Então, como há muitos notários e os registradores também exercem a virtude da prudência de maneira profissional, como há muitos notários, registradores, e há muitos estudiosos dos registros das notas aqui nesse nosso grupo, eu procuro, muitas vezes, realçar esses exemplos no campo da prudência. Então, eu disse que as virtudes anexas da prudência são a eubulia, a sínese e a gnome. Todas essas três virtudes são anexas, são potenciais, realizam em parte a virtude da prudência, mas não chegam à completude da prudência. A eubulia é a virtude de aconselhar. E eu até me lembro na aula passada ter dito isso. Há pessoas que sabem aconselhar, mas quando se trata de tomar posição na própria vida, não conseguem. Porque isso é próprio da prudência. A prudência depende do império, não basta o conselho. A sínese é uma virtude anexa da prudência, que é considerada a virtude da sensatez. O notário é tipicamente alguém que tem sínese. Espera-se que ele tenha sínese, ou seja, virtude da sensatez, parece que de todas as virtudes notariais, Valério de Goitisolo dizia exatamente isso. É esta virtude que espera encontrar-se no notário. Virtude da sensatez jurídica. Mas veja, alguém pode ser sensato, mas também não ter império. E, portanto, não é prudente. Finalmente, nós temos a gnome, ou gnome em latim. A gnome é a virtude destacada para situações excepcionais, situações que fogem do comum. Por isso não basta a ideia da sensatez, do senso comum, daquilo que ocorre ordinariamente. Para situações excepcionais, nós exigimos um tipo de acuidade também excepcional, que se dá com a gnome. Mas alguém pode ter um espírito, um bom ânimo, um bom hábito gnômico, ou seja, ótimo para soluções excepcionais, e no dia a dia não ter a virtude da sínese, da sínese. Ou seja, não ter a virtude cinética, com S. Não tem a virtude da sínese. Ou ter uma e outra e não ter a da eubulia, não saber aconselhar. Ou ter essas três isoladamente, mas não ter o império, ou seja, não chega à virtude da prudência. Portanto, as partes potenciais são sempre participantes da virtude principal, mas não chegam a atingi-la. Prosseguindo. Entre as virtudes anexas da justiça e a virtude cardeal da justiça tem por elementos duas coisas. O que é que tem de central na justiça? São dois elementos, são dois fatores essenciais. O débito e a igualdade. Muito bem. A justiça é sempre algo que tem por objeto o exigível, o devido, o débito. E também com qual finalidade? Para promover a igualdade. Tanto aritmética como geométrica, conforme o caso. Então, contam-se, entre as anexas da justiça, alguns hábitos a que falta o requisito do débito. Ou seja, visam a igualdade, mas não o débito. Por exemplo, a gratidão, a amizade, a liberalidade. Pensemos na amizade. A amizade não é devida. Não se pode exigir a amizade de alguém. A amizade é algo que depende exatamente da nossa liberdade e de uma série de outros fatores. Né? A liberalidade, por exemplo, o ato de dar uma contribuição, dar uma esmola, isso não é devido. Ou seja, eu posso, por exemplo, ir a um restaurante, pagar a conta, pago eventualmente ali a gorjeta que está estipulada, suponho que isso seja de acordo com o costume, portanto, tem um caráter normativo, etc., de observância obrigatória, tá, vamos supor isso, né? E eu posso acrescentar alguma coisa. Então, ao invés de dar R$ 15 de gorjeta, eu, por liberalidade, dou R$ 20. Isso não é um débito. Isso faz parte de um hábito que é o hábito da liberalidade, mas não é devido. Não é? E outro, a gratidão também, nós vamos tratar mais à frente da gratidão, que é muito importante, é uma virtude importante, mas ela não tem valor de um débito, propriamente dito. É um débito de caráter moral, nós reclamamos das pessoas que não são gratas a nós, mas nós não podemos exigir a gratidão. Outros
faltam a estes a igualdade estrita. Ou seja, agora não é o débito que falta, mas é a igualdade. Aqui estão a religião e a observância. Nós vamos ver um pouquinho adiante sobre a religião, portanto, guardemos-nos para tratar disso no devido momento. Essas virtudes, por importantes ou sejam, não satisfazem plenamente a justiça. Por quê? Essa é uma frase de Gerlot. Ou a dívida não é inteiramente satisfeita, porque não é possível satisfazer essa dívida, ou não é uma dívida no sentido rigoroso da palavra. Ora, querem ver uma coisa? Antes de falarmos propriamente da religião, querem ver algo que é uma dívida que não pode ser inteiramente satisfeita? Nós lidamos isso no campo do direito. Os casos de ofensa, de moléstia que provoquem lesão moral, lesão ao bem da personalidade. Ora, nós todos temos pais, ou filhos, ou netos. Quanto custa? O que é devido materialmente pela vida do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, do meu neto, etc. Não. Eu não consigo nunca satisfazer inteiramente o débito nessas circunstâncias. Ou a dívida não existe no sentido rigoroso da palavra. Muitas vezes não há, efetivamente, algo devido que se exija para satisfazer a justiça. Bom, então temos aqui da religião. E olha, isso eu vou, sobretudo, anunciar na próxima aula, quando nós vamos ter maior referência sobre o tema, maior. Caiu o vídeo.